Ora vivam! Está aberta a 16ª edição do Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta semana, e como sempre, agradeço as vossas subscrições e audição. Na página perguntasimples.com podem ouvir todos os episódios anteriores, comentar e depois, se ainda não fizeram, clicar em Apple Podcasts ou no Spotify ou qualquer outra plataforma de subscrição e assim receber um alerta sempre que houver um novo episódio. Hoje falamos de publicidade. Tem amigos do marketing? Avisem-nos. Vamos ouvir o mestre. Contar uma boa história é sempre um dos mais fascinantes exercícios de comunicação. Se calhar é mesmo o único exercício. E contar essa mesma história dentro dos 30 segundos de um anúncio de TV, de forma bonita, apelativa e que consiga espalhar ora felicidade, ora vontade de comprar alguma coisa, é toda uma arte. O herói da história desta edição é um brasileiro, afinal cada vez mais português, e que há 30 anos nos vendeu um telemóvel, imaginem só, filmando um pastor no meio das ovelhas numa serra. Ficou célebre a expressão "Toxim", depois do pastor atender o telemóvel e imediatamente antes de informar as ovelhas e o cão que a chamada era para ele. Edson Ataíde lidera agora a agência FCB Lisboa. Tem mais de 1000 prémios e uma medalha política. Sim, foi ele que inventou o coração e a razão que construiu a narrativa da eleição de António Guterres para o cargo de primeiro-ministro. Desde aí foi só colecionar grandes anúncios e, claro, bons prémios. Eu tive a sorte, o trabalho, né, na primeira semana, na primeira vez que eu fui a Cannes, que eu trabalho em Cannes, foi em 92, eu voltei com os 2 primeiros leões do país, que é o prêmio máximo da publicidade. Naquela época era até mais do que é hoje, enfim. E um era um filme com uma campanha para divulgar a questão de Timor-Leste, tal. Foi logo a seguir o massacre do cemitério de Dili, que a gente fez esse trabalho. E outro era para uma editora, que já nem existe mais, que é a Beribérica Liber, e que era uma campanha de incentivo à leitura. Isso já foi para um cartaz de rua. Bom, aí eu trouxe não trouxe nem os 2, trouxe só um troféu para casa, era caro aquilo, não tinha dinheiro para comprar os 2. E pus, não na entrada, mas pus com certeza numa mesa, na sala, com alguma visibilidade. E logo na mesma semana, a empregada doméstica veio, a mulher Dias veio, ela não entendeu o que era aquilo, né? E ela achou que era alguma coisa que devia pôr em cima da televisão, porque as televisões eram mais larguinhas, né? Ela achou que devia, e colocou lá um paninho, colocou em cima da televisão como se fosse um jarro, né? Aí eu olhei aquilo assim, tá certo ela. Ela deve saber mais do que eu. Encontrou uma utilidade para o objeto. Eu não sei se conta como prémio e nem sequer sei, em bom rigor, se foi premiado, mas na minha memória, Edson Ataíde quer dizer qualquer coisa como um pastor no meio das ovelhas a atender um telefone e a dizer "Toxim". Ainda estávamos a inventar o modo digital. Quase nenhum de nós tinha telemóvel, pelo menos eu não tinha telemóvel. Inclusive, um dos objetivos da campanha era popularizar o uso, a compra do telemóvel. Era uma das primeiras peças publicitárias feitas em Portugal e até na Europa, onde que o protagonista da história não era um executivo, não era um DJ, não era um médico, não era um profissional liberal, seja, não, que era alguém de um extrato social mais pobre, que era um pastor. Ficou surpreendido com o quão viral esse anúncio se tornou, ou no seu íntimo, quando estava lá a escrever, estava a pensar isto vai ser mesmo extraordinário e eu vou marcar aqui um grande golo? Não, a gente não tem quando a gente está fazendo. A gente tem que ter um pouco aquela lógica do médico, né? O médico, quando ele está na operar, né, ele não fica... Ele sabe que tem que mexer nas coisas, tirar o que não presta, né, e costurar tudo lá dentro, o que sobrou, né? Depois sai, isso o paciente sobreviveu,
é sinal que ele fez um bom trabalho. Já agora, como é que é o percurso do criativo? Como é que, no fundo, como é que se cria um anúncio? Uma ideia como essa, por exemplo, qual é como é que eu cheguei nesse lugar e não no outro, né? Ou seja, né, para já, né, o caso concreto, né? O cliente queria comunicar pelo menos duas coisas. Queria comunicar que sim, era hora de usar, de algum jeito mostrar que a compra de um telemóvel não era uma coisa exclusiva da classe média alta, estava no briefing, estava no pedido do cliente, e tinha um segundo pedido, tão mais importante do que esse, que era mostrar que a rede, a cobertura, no caso da Telecel, né, que era a marca, né, chegava a praticamente todo o país. Esse era o briefing. Então, assim, então, que é suposto fazer um filme para TV, que tem que durar 30 segundos, e que tem, digamos, um orçamento limitado. Então, eu sabia mais ou menos quanto é que poderia gastar, né? Então, não é aquela coisa, tipo, cria aí. Não, é imaginação com paredes, né? A coisa tanto será bom se eu conseguir imaginar muito dentro dessas baias todas, né? Esse filme foi um dos filmes apresentados. Acho que vinha uns 5 ou 6 filmes alternativos, né? Esse foi o escolhido pelo cliente, poderia ter escolhido outro. Portanto, propôs 5 filmes que corporizavam esta ideia de que a Telecel... Tinha-se mesmo, era uma resposta possível ao mesmo pedido. Não é exatamente a mesma ideia, mas era uma resposta possível. Tinha elementos parecidos, né? Alguns eu lembro, outros não lembro mais, mas foi apresentado. E quando eu apresentei, nem sequer talvez fosse o que eu mais gostasse. Eu me lembro que gostava muito um que se passava no Alentejo. Eu achava que a piada que estava dentro do filme era uma piada que era mais fácil de contar, né? Então, por natureza, eu preferia talvez essa. Depois tem a produção, e a produção você vai crescendo, né? Como é que vai ser esse personagem? Onde é que vai ser esse lugar? Depois tem a filmagem. Na filmagem tinha lá um cão, e o cão estava realmente lá trabalhando. Não havia cão no roteiro original. Portanto, o cão era verdadeiro e apareceu na publicidade. E apareceu no final, não, filma o cão, esse cão tá ótimo, esse cão tá fazendo papel ótimo, eu vou usar com certeza, sabe? E as ovelhas também reagiram bem, mas assim, poderiam ter reagido mal, né? Então, aí você vai e no final, quando eu acabei de fechar a edição, esse foi até um filme que eu participei muito ali no artesanato dele, som, locução, tal, vai pro ar. Fui pro ar. Quando vai pro ar, você vira as costas, já está fazendo outra coisa. O paciente já é outro. Então, você deixa que a vida trate dele. Tanto que na primeira vez que ele foi pro ar, e tinha uma veiculação pequena, ele não aconteceu muito. Não, passou meia dúzia de dias, nos horários mais tarde. Isso foi antes do verão. E pronto, era mais um trabalho bom, tá todo mundo feliz, né? Só que ele voltou a ser exibido depois do verão, e aí com mais visibilidade. E aí sim, foi uma explosão. Foi em uma semana aquilo virou um fenômeno popular. A gente agradece, a gente curte, ficou ainda mais feliz de saber que essa história toda se passou em 96, né? 95, 25 anos atrás, um quarto de século atrás. E se isso ainda existe, resíduos, né, na memória... Continua a ter graça o anúncio? Continua a ter graça. Eu semana passada, eu estava fazendo um seminário, um webinar via Zoom, lá para o Brasil, para um grupo de cineastas no Brasil, e encaixei esse filme no meio, porque fazia sentido com o que eu estava contando. E eles adoraram, né? E ninguém questionou o tempo, ou seja, parece aquela ideia, aquele movimento, aquela história, aquele cinema foi filmado semana passada. E, portanto, fazia sentido. Se eu tivesse agora a possibilidade, neste dinheiro todo que vem da Europa, na bazuca, pudéssemos incluir uns bons milhões para que o Edson não tivesse essa barreira, essa caixinha do orçamento, para criar o anúncio perfeito,
dedicava-se a fazer o quê? Qual é que era aquele anúncio ou aquela campanha de comunicação, pode não ser um anúncio, onde gostasse de fazer uma coisa extraordinária sem que lhe dissessem, atenção que só temos este dinheiro para gastar, e imagino que seja sempre menos do que aquele que gostava, ou que gostaria. Não é nem tanto uma questão de dinheiro, embora, como é óbvio, né, se você está falando, não, vamos mudar o mundo, precisa de mais dinheiro do que vamos vender um gelado no verão, né? É uma questão mesmo de proporcionalidade, né? Agora, se perguntar assim, uma coisa que eu adoraria fazer agora é algo possivelmente relacionado à questão da Covid, mas mais relacionado a uma questão de ética. Muito bem, o que é que nós criaríamos com a Covid? Onde é que punha o ponto? Não, o ponto que eu gostaria de apanhar, mas eu sempre gostaria de apanhar esse ponto, sempre que há uma crise, seja uma crise econômica, uma crise sanitária, teremos agora uma crise econômica ligada à sanitária, ou uma crise que pode haver de segurança pública. Uma vez, por exemplo, já chego a essa parte. Eu acho que é importante vender as coisas que são racionais e lógicas ligadas a esse evento, né? Então, com certeza, se você falar de Covid, tem que ter campanhas didáticas ensinando as pessoas a lavar as mãos, distanciamento, eu não estou discutindo isso. Já agora posso lhe perguntar da sua experiência, dado que é uma coisa aparentemente tão fácil, que é afastamento físico, usar uma máscara e lavar as mãos, são estas 3 coisas muito simples, mas aparentemente as pessoas, ou a generalidade das pessoas, ou demorou muito tempo a fazê-lo, a fazer estas 3 coisas tão simples, ou, por outro lado, algumas nem sequer as querem fazer. Eu acho que a questão de fundo tem que estar paralela a essa, e sempre que há uma crise, essa questão é esquecida, seja em Portugal, seja na França, seja no Brasil, que é a questão ética. Se você consegue explicar para as pessoas, questioná-las do ponto de vista ético, ou seja, se o seu comportamento é ético ou não, e o que é ético, e o que você poderá cobrar do outro, você está fazendo um contributo enorme para que as pessoas, saibam lidar melhor com os problemas. Tem um sentido de comunidade mais desenvolvido. E que encare aquilo que é concreto, que é físico, que é imediato, que é racional, ligado a cada uma dessas questões, como tarefas que são aprendidas facilmente. Numa crise como essa, poderá ser o distanciamento, a máscara ou lavar as mãos. Se for uma questão de crise do petróleo, pode ter a ver com transporte solidário ou com usar mais a bicicleta e mais os pés. Se for uma questão eleitoral, tem a ver com você entender o valor da sua opinião, do seu voto. A questão ética, ela é fundamental e ela é esquecida. E ela é esquecida porque nós somos dominados tem um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Nelson Rodrigues. Ele era um autor muito exagerado nas suas imagens verbais, né? Então ele dizia: nós somos governados, não no sentido de político, né, da sociedade como um todo, né? Nós somos governados pelos idiotas da objetividade. São os idiotas objetivos que é o problema do mundo. Então, assim, todos nós somos também um idiota objetivo. E a gente esquece e deixa passar esse lado. Então, se eu pudesse, eu adoraria me dedicar a fazer campanhas para despertar a discussão ética na sociedade, seja qual seja a crise que despoletou essa questão. Portanto, no fundo, em vez de apontar para uma campanha publicitária ou de comunicação que ajustasse o facto naquilo que temos que fazer, o lavar as mãos, usar uma máscara... Essa tem que ser feita. Não precisa ser feita por mim. Mas ia mais além. O que é que, no fundo, por exemplo, nós olhamos para algumas campanhas no âmbito da saúde ou dos acidentes de viação em que se mostraram feridos reais, aqui em Espanha fizeram essa campanha, ou nos maços de cigarros em que vemos pessoas com cancro do pulmão, nós também vimos isto.
Olhando para a crise sanitária da Covid, apetecer-lhe mais mimar as pessoas ou chocá-las através de um choque ético que as acordasse? Eu acho que tudo pode funcionar dependendo de como é feito. A minha resposta padrão, e é porque eu realmente acredito nisso, é, o comunicador, no caso publicitário, né, é como um cozinheiro. Ele pode fazer uma boa comida com água, sal e azeite e coentro, que fica uma delícia, né? Como ele pode ter caviar, beluga e tomates da Província e isso aí é uma porcaria. Então, assim, não tem a ver com... Eu não digo, chocar errado, não chocar errado. Não, pode ser de qualquer jeito. Você precisa saber fazer esse cozinhado funcionar, e esse cozinhado tem a ver com o tal diálogo com a sociedade. Porque tudo isso é cultural. E a cultura não é estática. E a mesma solução que pode ser ótima para hoje, para daqui a 6 meses pode não ser. Aliás, durante a pandemia, isso passou no mundo todo, mas aqui em Portugal também, né? Havia um determinado diapasão, né, da comunicação. Na primeira semana da pandemia, que as pessoas achavam bonito, que passado 2 meses as pessoas queriam atirar tachos na televisão. Pare lá com isto, não aguento mais. Ou seja, estava certo, ficou errado, né? Não é que esteve sempre errado, não, começou errado, começou certo. Só que depois a sociedade evoluiu e já não queria aquele tipo de discurso. E, portanto, temos que seguir para um novo discurso. O Edson tem vários cursos. Notei como curiosidade ter celebrado estes tempos em que estamos agarrados ao digital, aos Zooms desta vida, aos Skypes. Aliás, esta entrevista está a ser feita de forma virtual e à distância. Criou um curso de storytelling, isto é, de contar às pessoas boas histórias. É, de resto, um tema que agora entrou muito na moda, mesmo nas próprias empresas, que é todos nós agora somos storytellers. O curso vai começar em janeiro, portanto, quem quiser pode inscrever-se. Para aprender o quê, Edson? Na verdade, eu comecei a desenvolver mais essa pesquisa sobre esse tema, já vai para aí mais de 10 anos, né? E agora entrou na moda. Foi antes de entrar na moda, no sentido de antes da palavra entrar no léxico, né? Na verdade, assim, eu estudo dramaturgia, aí sim, há 40 anos. Eu fiz cursos de escrita para teatro, para televisão, para telenovela, para cinema, no Brasil, nos Estados Unidos. E essa é que é a verdadeira arte de contar histórias, é aquela que está na dramaturgia. Tudo isso anda em volta da mesma coisa, né? Então, assim, eu desde os 16 anos que eu tenho curiosidade sobre a gramática da escrita, sobre a gramática do contar histórias. Não sabia que isso tinha um nome chamado storytelling. A coisa mais aproximada que tinha até o início dos anos 10, né, desse século, né, era dramaturgia, né? E há cerca de 10 anos, quando eu ouvi, não, mas existe essa maneira de classificar, chamada storytelling, e há toda uma linha ligada ao estudo disso, eu falei, olha, estou curioso, vou estudar. E fui estudando, e eu gosto da aula, fui estudando e fui transformando aquilo num seminário. Esse seminário foi se transformando. É um seminário que eu mesmo nunca sendo. Cada vez que eu vou apresentar, eu tiro 20 slides, coloco 50, aí pego 10 slides que eu não apresento há 2 anos, e tem sempre um slide que é do dia, porque aconteceu qualquer coisa, eu quero comentar. Aí agora, há pouco tempo, me convidaram. Se eu não queria transformar isso num curso. E eu adoro dar aulas, mas realmente é impossível para mim assumir compromisso de dar aula, mas agora, com o Zoom, então, se calhar eu já consigo. Então, vamos tentar um curso de 2 meses, né? Uma vez por semana, em X horas, mas assim, eu já vou conseguir me organizar para conseguir dar essas aulas. Se funcionar,
é capaz de dar mais vezes. Vamos a uma dica. Mas a pessoa não sabe, ela não sai do curso aprendendo a escrever, nem aprendendo a contar histórias. O objetivo é entender os mecanismos que faz com que as histórias existam. Portanto, aprendendo a mecânica. Aprendendo a mecânica de como funciona. Também. Por incrível que pareça, muita gente são excelentes contadores de histórias e não tem noção que é intuitivo, né? Que há uma maneira de fazer, né? E que se ele já faz bem, se ele estudar, o que vai acontecer é que ele vai conseguir fazer isso mais vezes, porque ele terá encontrado ali a sua maneira de estar, como alguém que canta muito bem e que vai num professor de canto, né? Ou seja, o professor não vai ensinar ele a cantar necessariamente, né? Vai ensinar ele a poupar a garganta, a projetar a voz, ele vai entender realmente o nome de cada nota, e vai acontecer isso. Então, esse curso pretende isso. É óbvio que a pessoa deverá sair do curso melhor do que entrou. Se ela tem, mesmo que ela não saia sabendo contar uma história, ela sairá sabendo por que ela não sabe, né? E o que ela pode tentar fazer. Estou realmente bastante curiosidade para saber como é que vai correr. Quase nunca nos vemos como marcas, como escritores do nosso próprio argumento e atores no palco do mundo. O storytelling, ou a arte de contar as histórias, pode dar-nos ferramentas para difundir melhor a nossa narrativa. Mas antes de colorir a história, há que saber qual é, afinal, a nossa missão no mundo e assumir que a nossa história é nossa. Não viemos só ver a bola. Nesta segunda parte falamos de heróis em grandes histórias. Alguns que quiseram ser muito heróis e outros que queriam era paz e sossego. Como o Papa Francisco. Ou antes pelo contrário, como o caso de Cristiano Ronaldo. Fazer a história e contar a história. A sua. Olha, isso tem tudo a ver com storytelling, realmente, né? Que se você é o protagonista da sua história, e por incrível que pareça, nem toda a gente é protagonista da própria história, né? E se a pessoa, se ela quiser se destacar, ela tem que entender como é que o outro percebe ela, como é que o outro entende o personagem dela. Então ela vai ter que entender o contexto em que ela viveu, né? Porque esse percurso é o que poderá, de algum jeito, ser lido pelo outro e daí trazer mais ou menos curiosidade, né? Se não tem, como é que pode construir esse background, essa coisa em volta de si mesmo, que poderá atrair a atenção e também de quem, né? E tudo isso bem feito ou feito que poderá te dar a possibilidade de você promover, né? Então, assim, você só promove o que existe, né? A promoção não é criação é uma outra fase, né? Então, eu digo assim, meu personagem, né? Meu personagem sim, eu nasci no Brasil, eu venho de família pobre, eu morei no Rio de Janeiro, na década de 80, viajei para não sei quantos países, trabalho em comunicação, publiquei livros, tudo essa informação, isso tudo junto contribui para um mesmo personagem, né? E depois, a minha maneira de estar na vida fará a cola final, é o embrulho, né? Eu posso contar tudo isso e no final dizer, bom, fulano de tal é isso, né? E é um grande chato, né? Então, ou é uma pessoa deprimida, ou é no final tudo isso e virou político. Ou seja, tudo irá ajudar esse background, esse percurso, fazer alguma coisa no contexto que você tem hoje. E esse contexto que você tem hoje, que é intencional, sempre é. Porque, assim, é óbvio que se eu sofro de depressão, isso não é uma coisa intencional, né? Isso é uma doença, né? Como se você é alcoólatra, é uma doença, né? Mas tirando essas coisas patológicas que você não tem como atuar, todo o resto você tem, né? Toda a gente já fez dieta para ficar mais magro, toda a gente já foi ao ginásio para ganhar músculo, toda a gente já apanhou sol para ficar moreno, pintou o cabelo para ficar diferente, comprou roupa na loja tal e tal para montar o seu personagem. Tem gente que lê ou pega livros debaixo do braço
para poder aparentar certa coisa. Não existe ninguém que não seja um personagem. Mas depois há aqui uma coisa que é fascinante, que é montado o personagem com aquilo que cada um de nós é. Há umas pessoas especiais que têm um fator X, que fazem uma promessa ao mundo que as torna especialmente sexys ou sedutoras e que fazem com que a sua mensagem, a mensagem do eu e do caminho no mundo, seja francamente mais fácil de espalhar. Sim. Para começar, as pessoas que são consideradas bonitas, lindas, maravilhosas, elas terão, digamos, uma atenção maior do que as menos que Deus deu menos coisas para elas, desse lado. Estava procurando a palavra certa. Enfim, o que não quer dizer que só pessoas bonitas que seja interessante, não. Até as pessoas bonitas são bem desinteressantes, né? E aí você vai encontrar, né, em cada sociedade, em cada momento da sociedade, e para cada grupo, né? Aquela coisa que nem Jesus agradou a toda a gente. É verdade essa frase, né? Ou como eu gosto de dizer, em Portugal, nem o Pai Natal é unânime, né? Então você tem uma coisa que você não vai conseguir agradar a toda a gente, vai conseguir agradar para algumas pessoas. Cada um terá o seu. Pessoas mais carismáticas ou menos carismáticas. Tem a ver com o contexto também. Tem a ver com aquilo também que você quer apresentar. Se você tem muita coisa dentro de você e se você não consegue colocar para fora, como é que você pode reclamar que o mundo não presta atenção em você? Né? Então, você tem realmente maneira, deve... Eu tenho isso muito bem, entre aspas, resolvido da minha cabeça, que quando comecei a trabalhar em publicidade, um dos redatores, um dos publicitários que eu mais gostava, que eu era fã dele, né? Chamava-se Neil Ferreira, e eu logo no comecinho vi uma entrevista dele, que ele gostava da entrevista, etc., né? E perguntaram: Neil, você aparece muito, você não tem vergonha? Aí ele respondeu: não, se eu não souber vender o meu produto, como é que você acha que alguém vai me contratar para vender o dele? E esse era um fator-chave. Isso faz todo sentido, ou seja, então nunca tive problema, isso não. Eu acho que faz parte da minha atividade. Eu demonstro, se eu sou um comunicador, eu tenho que comunicar, né? Então eu não posso dizer eu sou um bom comunicador e ficar preso dentro do meu quarto. Só eu vou achar isso, ninguém mais vai achar. Sabe? Elson, o que é que... Vamos para o topo do mundo. Vamos aqui escolher dois personagens, um muito português, outro universal. Na realidade, os dois são universais. Cristiano Ronaldo e o Papa Francisco. Duas personalidades, além do intrínseco das coisas que eles fazem muito bem e melhor que muitos outros. O que é que esta gente tem de especial? Vamos começar pelo Papa, que eu acho que é aquele que ele criou, né, rapidamente, né, ele demonstrou na prática aquela tese que eu falei agora há pouco, do percurso que faz com que, quando você conhece aquela pessoa, você tenha curiosidade sobre ela. Então, é o fato de ser argentino, é o fato de estar numa comunidade pobre, é o fato de ter se envolvido com o governo militar na ditadura argentina e ter saído dele e ter se penitenciado e se penitenciar até hoje. É o fato de ter feito voto de pobreza. É uma grande história. É uma grande história. É uma grande história. Aliás, quem viu o filme Dois Papas na Netflix, é impressionante como o tempo de tela dele é maior que o do Ratzinger, que também tem uma história interessante, mas ele não é uma pessoa muito empática, o Ratzinger, né? E você tá contente, tá bom, do Ratzinger já entendi, tá ótimo, tá tranquilo, deixa eu ver mais o Papa aqui, deixa eu ver mais o Francisco, né? Então, aí eu considero assim, ele demonstra que ele fez todo um percurso para velhinho conseguir explicar que o personagem dele é aquilo, e ele é um grande comunicador. Um bom padre sempre é um grande comunicador. No caso do Cristiano, eu acho que ele é uma coisa bem diferente. Ele tem também esse percurso que torna ele interessante, mas dentro do mundo do futebol não é um percurso único. Ou seja, é muito comum esse percurso
de ser pobre e de vencer, e sofrer, e ter a mãe, o pai para sustentar, etc. É meio tipo, no meio do futebol é meio banal, né? Como é que ele consegue se destacar? Aí tem a ver com o lado atlético, na verdade. Ele deu a volta a esse tema de uma maneira muito única, né? Não, você acredita que o Cristiano ele não nasceu super-homem, ele tornou-se um. E isso é muito forte. Cristiano Ronaldo porque é a história verdadeira do herói que se constrói batendo recordes desportivos acima de qualquer um dos seus pares. Ele é aquele. Há dois tipos de heróis que dentro do seu percurso, né? Que é um que ele renega o seu heroísmo, mas a missão obriga ele a assumir esse heroísmo, e o Papa Francisco é isso. Tudo, o percurso dele é assim: eu não estou preparado para isso, eu não quero isso, mas sou obrigado aí. Bom, já que eu sou obrigado aí, farei disso a maior coisa da minha vida, né? E é um outro tipo de herói, que é aquele que, não tendo a varinha mágica, não tendo ali na mão a oportunidade, ele não desiste, não. Eu vou criar a minha oportunidade, eu vou fazer. E esse é o tipo do personagem, do herói que o Cristiano apresenta. Olha, já Os dois, mas assim, os dois são fortes, mas eles falam para pessoas diferentes. Falam para quem? Tem muita gente que simpatiza com o Cristiano porque não curte o personagem. Porque eu não quero para minha vida isso. Eu não tenho. Eu bato palma. Quer dizer, eu estou falando eu, não outra pessoa, né? A pessoa até bate palma, diz que ele tem valor, mas não inveja, no sentido assim, eu não. Aliás, até incômodo. Por como eu não pretendo fazer isso na minha vida, ele existir, de certa maneira, é uma prova de que eu estou errado. Né? O Papa Francisco é o herói que recusa, isso é mais fácil de você empatizar. Porque assim, ele quer ter uma vida comum. Quem não quer ter uma vida comum também? Que coisa, né? Quem é que o obrigou a ter que ser Papa, não é? No fundo. Essa chatice eu não aceitava. Mas assim, quer crer que não aceitaria, porque a humildade é um valor muito comum, é muito, muito caro em países latinos, né? Aí depois também tem a ver com isso, né? Em que contexto cultural que você vai estar, né? E tudo isso interfere também na leitura das mesmas coisas. Já que estamos a falar de mitos e de grandes sucessos, gostava de ouvir a tua opinião sobre, e mantemos-nos em Cristiano Ronaldo, mas olhando para uma personagem, uma personalidade que é Fernando Santos, e para um momento na história, que é o momento maior do futebol em Portugal, com um treinador que diz, antes dos outros todos, eu vim aqui para ser campeão e ninguém acreditou, e chega-se a uma final em que o herói tem que sair de campo e sobram os 10 normais ou os 11, porque entretanto entrou 11 normais numa final em que a probabilidade de vencer é baixa. Você acabou de montar uma narrativa. A própria maneira de você enunciar a questão é que você pode enunciar esse mesmo fato de várias maneiras. Porque eu imagino que, quer dizer, para alguém que nasceu no Brasil, ser campeão do mundo é assim uma espécie de rotina. O contador da história, quem conta a versão, constrói a história também. Ou seja, você não concluiu ainda, né? Mas poderia concluir, né? E é impressionante que Deus transformou todos aqueles ali num único herói. E que, sim, é verdade, né? Mas eu poderia contar. Você pode contar essa história do ponto de vista da borboleta que pousou no. Você pode contar essa história, que é real, inclusive, que eu vou falar agora, que tem a ver com um galo que estava no estádio onde a seleção portuguesa treinava, que era um galo de metal, né? Aquele galo francês, né? Mostrar as direções, né? E que eles tinham que virar o galo na direção de Portugal antes de cada jogo. E quem estava dentro da comitiva achava mesmo que ganharam por causa de colocar o galo, virar para Portugal. Se não colocasse o galo, então é pelo lado supersticioso. Então você pode contar a mesma história reforçando e criando o herói que você quiser. Você pode transformar... isso é o que eu acho maravilhoso da narrativa.
do poder do storytelling, né? Porque você tem meia dúzia de histórias para contar. São sempre as mesmas, né? Desde os gregos até hoje. São meia dúzia de histórias. Só que, mais uma vez, é o encaminhar que você vai construindo, é o tricô que você vai fazendo, é que faz com que a história resulte ou não. O Edson está ligado a uma história que eu acompanhei porque na altura cobria profissionalmente também isso, que foi ao fim de 10 anos de um governo em Portugal, era o governo de Cavaco Silva, aparece um candidato, António Guterres, hoje secretário-geral das Nações Unidas e, portanto, uma personagem, ela própria também uma personagem global, mas a quem o Edson pintou a narrativa com duas cores, que é o candidato razão e o candidato coração. E funcionou? Olha, foi eleito. Portanto, funcionou. Ser eleito não quer dizer nada, ser eleito apesar disso, né? Mas não, funcionou muito, né? E tanto, para ter uma ideia, esse epiteto, né, razão e coração, né, esse slogan, ele só apareceu nos últimos 5 dias de campanha. Apenas só nos 5 dias. Na minha cabeça, isso, como a música do Vangelis, era uma coisa que tinha acompanhado toda a campanha. A narrativa, ela durou muito tempo. Foi uma campanha muito longa. Foi uma campanha que ela começou 8 meses antes. Nem lembro direito, tem uma história antiga. Tem um quarto século também. Mas eu me lembro que foi uma campanha muito longa e eu fui montando as peças ao longo do tempo. Então, o elemento coração já existia. O elemento da música do Evangelho já existia. Foi existindo, né? Ou seja, um foi lançado aqui, outro foi lançado ali. O fato dele ser engenheiro, isso foi motivo de conversa no início. Você será tratado como engenheiro. No cartaz haverá engenheiro Antônio Guterres. E aí, no final, na última semana, é que assim, estava taco a taco, né? A gente não sabia, não havia tanta... As sondagens não tinham tanta ciência, nem tanta expansão, como não havia internet, né? Então é outro mundo, né? E estava muito taco a taco aquilo, o que para nós já era uma coisa estupenda, né? Um ano antes, ninguém imaginava que tal coisa fosse possível. E aí eu precisava fazer o último cartaz da campanha. Ia ser apresentado e aprovado num dia, ia ser produzido e colocado na rua. Ou seja, 5 dias só no ar. Só que ia ser colocado 5 dias no ar, ia estar em todo o país, né? Ou seja, seria aquele cartaz que cada pessoa, quando fosse para a sua zona de voto, para a urna, passaria por ele, né? Ou seja, então é o último recado. Então e aí eu tava e não tinha tempo nenhum, esqueceram de me avisar isso. Aquele cara assim, olha, precisa apresentar amanhã. Obrigado. Eu nem era contratado, fazia aquilo de amizade só, eu tinha um emprego, né? Então eu fui trabalhar, né? Fui juntando vários conceitos, tais conceitos. Ele é um candidato muito humano, mas as pessoas já sabem que ele é muito humano. Durante a campanha isso foi bastante mostrado. Mas ao mesmo tempo, não, mas ele é engenheiro, então alguém que vai de algum jeito, racional, emocional, razão, emoção, razão e coração. Foi um processo de 1 hora, no máximo. Então, e agora como é que, quando tu olhas agora para a campanha que aí vem, que vai ser uma campanha no mínimo diferente, com poucos comícios, pouca junção de pessoas, muito digital, olhando para a candidatura dos presidenciais que aí vêm, ou para as próximas que aí vêm, como é que tu antevias, como é que tu vislumbras estas campanhas eleitorais agora deste futuro próximo ou mais longínquo? Mudarão muitas coisas ou as narrativas vão manter-se todas à volta do candidato e do valor que este candidato tem mais do que aquele ou que o outro? Até pela questão de não poder ter esse elemento do exterior, da rua, da multidão, vai viver muito daquilo que os mídias, né? E, nomeadamente, as rádios e as televisões vão montar. Vai dizer, não, mas o digital vai ser importante. Sim, o digital vai ser importante, mas provavelmente para a narrativa que o próprio candidato quer ter. Uhum. Né? É onde ele consegue ter a narrativa sem intermediação. E onde o grupo original dele, os partidários daquele candidato, poderão espalhar dentro da sua bolha
essa narrativa. Portanto, é bom para animar as tropas, mas não é necessariamente tão bom para convencer alguém que não está ainda na tribo. O investimento em Portugal não está ainda nessa fase. Cada um falará para a sua bolha. É muito difícil. O algoritmo ele está montado de um jeito que só com dinheiro é que você consegue realmente furar essa bolha, furar essa coisa. Se você não tem, precisa muito dinheiro, precisa boa técnica e precisa furar vários conceitos éticos para poder furar a bolha. Porque só mesmo você ultrapassando os limites legais da proteção da da invasão, da criação de perfis falsos, de robôs, ou seja, tudo aquilo que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, ou você importa, isso, espero que não importem, tudo isso, que isso estraga a democracia. Então não é no digital que você vai conseguir vencer, né? Então você depende muito dos mídias. No caso de Portugal, os mídias são muito, muito importantes. Somos um país muito bem coberto do ponto de vista mediático, né? Uma população que consome muito mídia. As pessoas falam, não, cada vez se vê menos televisão. Isso é intelectual de Lisboa, esse é jovem de 15 anos que não vota. Ou seja, mas o grosso da população que vota vê muita televisão, ouve muita rádio e lê algum jornal. Então é aí, para uma eleição presidencial, é aí que vai jogar realmente o xadrez todo. Mas assim, xadrez nenhum, né? Xadrez para os outros, né? Para o Marcelo é jogo de dama, né? Ou seja, os outros é que vão ter que se virar para conseguir, de algum jeito, né, chegar próximo de, pelo menos, causar algum tipo de arranhão ali no tornozelo do Marcelo, né? Como é que vês do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, com uma eleição resolvida, aparentemente nos votos e colégio eleitoral e por aí fora, e todavia o candidato a presidente ou quase ex-presidente que continua alegremente a manter a narrativa, isto é tudo uma mentira, afinal quem ganhou fui eu? Sim, assim, tem aquela frase que os americanos gostam muito de usar, né? Que isso aqui é um país livre, né? Cada um pode achar ou pensar o que quiser, né? E o Trump é basicamente hoje em dia um Napoleão de hospício, né? Ou seja, né? O que ser isso não é o que mais me causa confusão, né? Tirando o fato dele poder acordar com o mal exposto, pegar uma caixa, carregar no botão, estragar a nossa vida, estragar nosso Natal. Mas pronto. É a legião de milhões e milhões e milhões de americanos que fingem também não ver a realidade, e isso também não é o que choca mais. O que choca mais é o português, o trampista português, ou o trampista brasileiro. Isso é que eu acho assim, né? O tipo mora em Massamá, tem a vida difícil, tem um trânsito horrível, perdeu o emprego e mesmo assim ele tá em casa a gritar viva Trump, pare de contar os votos. Isso é que eu acho, no mínimo curioso. Todas as grandes histórias merecem ser contadas e já em janeiro Edson Ataíde ensina como se criam grandes histórias num curso online. Se quiser ser justo, Edson, o seu tio Olavo e os Leões de Cannes passaram os últimos 30 anos a contar-nos grandes histórias. Aproveite e passe em perguntasimples.com e deixe um comentário. Afinal, nenhuma boa história deixa de incluir grandes diálogos.